O assunto que eu quero falar com vocês é sobre a semana de treinamentos do Cruzeiro, onde logo depois da vitória diante do Náutico teve essa divulgação por parte da Raposa de como que vai ser a semana de treinos. E uma notícia muito boa para os jogadores que nessa segunda e terça-feira são folgas para eles, tá? Então eles só vão voltar a trabalhar e treinar apenas na segunda-feira, no caso na quarta-feira. Então vão ficar aí 2 dias de folgas que estavam merecendo, até porque o Cruzeiro jogou quinta-feira em Belo Horizonte pela Copa do Brasil e já teve que viajar para um jogo fora lá em Recife, em Pernambuco, então não foi fácil, né, essas viagens. E o Cruzeiro vai ter aí 2 dias de folga e a semana inteira para trabalhar. Próximo jogo só no próximo domingo dentro de casa, às 11 horas no Mineirão, diante o Sampaio Corrêa. O Cruzeiro que vai ter, assim, no caso, a expectativa de ter essa 5ª vitória consecutiva, já ganhou 3 dentro da Série B e 1 na Copa do Brasil. O Cruzeiro muito tempo não conseguia isso, desde 2014, e no caso, antes desse jogo aí contra o Sampaio Corrêa, o Cruzeiro terá 4 sessões de treinamentos no CT, né, nas manhãs de quarta, quinta, sexta e sábado. Então sempre os treinos começando pela manhã, o Cruzeiro aí intensificando para esse duelo diante o Sampaio Corrêa. Enfim, durante a semana, ainda mais notícias boas aqui para o Cruzeiro. A expectativa é de que volte o Leonardo Paz e também o Felipe Machado. Então o Paulo Pezzolano vai ter pela primeira vez praticamente 100% do elenco do Cruzeiro à disposição. Todos os jogadores importantes que tiveram alguma participação vão, no caso, ter à disposição do técnico Paulo Pezzolano. O Felipe Machado, que não joga desde o dia 26 de março, na final entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. E o Leonardo Paz, que volta depois daquela vitória, né, diante da Chapecoense. Estava jogando muito bem, mas agora ele vai ter esse problema, né? Quem que ele escala como titular? O Leonardo Paz ou o Giovani? Eu acho que vai ser bom, porque vai ter várias opções aí para ter nessa posição. Teve também o Neto Moura, que começou como ala direita no jogo de ontem. Tem o Rômulo também, que acabou perdendo um pouco mais de espaço. Mas enfim, o Pezzolano rodando bastante o time, e isso é muito bom. Realmente vivendo uma fase excelente dentro do ambiente, né, do Cruzeiro. E essa rotatividade com volta de jogadores importantes. Enfim, o Cruzeiro realmente vivendo uma fase muito boa, que não vimos, né, pelo menos aí 4 anos desde 2018. E você, o que achou assim, a respeito desses dias de folgas dos jogadores, essas voltas do Felipe Machado e também do Leonardo Paz? Deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Penúltimo assunto que eu quero falar aqui com vocês é uma notícia que eu já quero trazer desde a sexta-feira, mas como surgiu tantas notícias aí nesses últimos dias, acabou que só estou trazendo agora, que é a respeito do Lucas Silva, né, que ia enfrentar o Cruzeiro e enfrentou pela primeira vez na sua carreira a equipe onde ele foi revelado, né, surgiu muito bem aqui na Raposa, jogou essa partida diante do Cruzeiro, e olha que o Lucas Silva vive, eu diria que é até um dos melhores momentos da sua carreira pelo Grêmio agora, né, e fez uma partida bem ruim contra o Cruzeiro. Até falei lá no Instagram que ele é muito cruzeirense, porque numa partida contra o Cruzeiro não jogou absolutamente nada, e olha que ele vive uma fase realmente muito boa desde a temporada passada, né, esse que já é o seu 3º ano pela equipe do Grêmio. Enfim, ele que tem, no caso, essa passagem pela Raposa muito bem sucedida, não preciso nem dizer aqui para vocês, né, revelado na base, depois conquistou o Brasileirão 2013, 2014, sendo titular, foi vendido ao Real Madrid da Espanha, rendeu quase ali 40 milhões de reais para o Cruzeiro, e depois ficou, no caso, 1 ano e meio no Real Madrid, jogou pela equipe principal em 9 oportunidades, foi titular no Olympique de Marseille em 2015 e 2016 e voltou ao Cruzeiro em 2017, 18 e 19, conquistando ainda mais 2 títulos da Copa do Brasil. Então, o Lucas Silva tem uma identificação gigantesca aqui com o Cruzeiro, e não é à toa, até muitos torcedores pedindo a volta dele, quem sabe ali quando tiver um término de contrato, e realmente eu espero que isso aconteça, que será apenas em dezembro de 2023, que encerra o vínculo dele com o Grêmio, né? Isso, no caso, ele vai ter ali seus 30 para 31 anos de idade, então vai estar numa idade boa ainda, que eu aceitaria tranquilamente o Lucas Silva aqui pelo Cruzeiro. Lembrando que nessa atual temporada pelo Grêmio, ele tem 17 partidas, 1 gol marcado. Ano passado, quando o Grêmio foi rebaixado, ele teve bons números também. Em questão de gols e assistência, foi o melhor da sua carreira, em 48 jogos, com 3 gols marcados e também 3 assistências. E você, o que acha a respeito do Lucas Silva? Acho que seria interessante uma volta dele, pensando, né, no caso, no início da temporada de 2024, quando acaba, né, o contrato com o Grêmio, ou quem sabe o Cruzeiro pagar uma multa rescisória. Enfim, tem um acordo ali entre as partes. Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do atacante Gabriel Silva, do Palmeiras, de 20 anos de idade, onde o Nicola trouxe essa informação já na manhã dessa quarta-feira no seu blog lá do Super Esportes,
que assim, de acordo com a coluna do Nicola, o jogador está na mira do Cruzeiro na reta final ali de quando estava aberta a janela de transferências, e além disso, um clube da Inglaterra que teve interesse no jogador. E aí que é uma notícia ruim para o Cruzeiro, que se quisesse contar com o atleta, sem dúvidas assim, seria interessante para o Cruzeiro, para o jogador, quem sabe para o Palmeiras um empréstimo, porque ele não está tendo uma boa sequência, mas esse outro clube sinalizou com uma proposta no final da janela agora, que fechou no último dia 18, de algo próximo de 18 milhões de reais. Então, no caso o Burnley, lá da Inglaterra, um valor bem interessante, o time que está na Premier League há alguns bons anos, então teria condição tranquilamente para pagar esse valor pelo atacante de 20 anos de idade. Caso você não conheça, o Gabriel Silva realmente é um jogador que vive uma fase muito boa, foi um dos principais protagonistas na conquista da Copa São Paulo, que no total o atacante de 20 anos fez 9 partidas, com 5 gols marcados e 3 assistências, excelentes números, e no profissional jogou apenas 13 minutos nesse ano, ainda no Campeonato Paulista, então não deve ser muito aproveitado pelo técnico Abel Ferreira, e isso é uma coisa que preocupa, né? Até porque o jogador, o último ano dele agora tendo a chance de jogar na categoria Sub-20. Lembrando que na temporada passada, pela equipe Sub-20 do Palmeiras, ele havia feito 29 jogos com 25 gols marcados e 5 assistências. Vale lembrar também que ele, no caso, pelo profissional, já tem 2 gols marcados também no ano passado em 9 partidas disputadas. Então é um jogador que já jogou bastante pelo Palmeiras, joga no profissional desde 2020, nesse ano agora acabou que não teve um bom aproveitamento, mas se você for olhar os números dele na categoria de base, são excelentes números, mas se você for pensar se o Cruzeiro vai pagar um valor próximo a esse que o clube inglês, o clube inglês havia oferecido de 18 milhões de reais, eu acho completamente fora da realidade financeira do Cruzeiro. Acho que apenas se fosse ali um empréstimo, no caso o Cruzeiro pagando por esse empréstimo, tendo uma opção de compra no final desse período, mas teria que ver se o Palmeiras aceitaria uma negociação como essa, tá? Enfim, jogador que sempre fez as suas categorias de base no Palmeiras, está na equipe desde 2016, quando ainda atuava pelo Sub-15, teve excelentes números pelo Sub-17, por exemplo, lá em 2019, onde ele fez 32 partidas e 29 gols marcados. Então, um jogador aí que realmente tem um currículo excelente, mas que não seria fácil justamente por conta de algumas questões aí, de ter propostas de alguns times do futebol europeu. E você já ouviu falar a respeito do atacante? Acho que o Cruzeiro precisa de um centroavante reserva, né? E o último assunto desse vídeo é a respeito da Arezzo. E será que a empresa do Alexandre Birman vai patrocinar o Cruzeiro? Que empresa que pode patrocinar a Raposa? Porque lembrando, o Cruzeiro que vai ter, no caso, em julho desse ano, eu acho que eu fui um dos primeiros portais a falar isso aqui para vocês, que a empresa Cotton, que atualmente patrocina o peito aqui da Raposa, logo acima do patrocínio Master, tem contrato só até julho de 2022. Eles chegaram em julho de 2021 e, no caso, com uma duração de 1 ano, então vai acabar agora no meio da temporada, e o Ronaldo já deve estar de olho nessa propriedade, porque vale uma grana muito boa, tá? Até na época quando a Cotton patrocinou o Cruzeiro, era algo próximo de 5 milhões a 6 milhões e meio de reais, um valor especulado. Então agora com o Ronaldo eu não ficaria surpreso ver esse valor aumentando para 7 milhões, 8 milhões de reais, que já ajudaria bastante o caixa, né? Já que todos os patrocínios aí, receita de televisão, de patrocínios, já foi antecipada pelo Sérgio Rodrigues nas temporadas anteriores. Enfim, a Arezzo que surgiu como um dos potenciais patrocinadores do clube, que no caso o Alexandre Birman, que é o dono da empresa, tem um patrimônio pessoal de mais de 2 bilhões de reais, a Arezzo vale mais de 4,2 bilhões, então um cara extremamente bem sucedido e cruzeirense. Quando o Ronaldo comprou o clube, ele mesmo postou no seu Instagram, verificado e tudo mais, que tinha interesse de patrocinar o clube, justamente por conta do Ronaldo agora ser o dono, mas o Nicola trouxe uma informação, no caso no final do mês de abril, falando que as partes tinham esfriado essa conversa, mas quem sabe não seja uma negociação para 2023, né? Porém, essa marca aqui, no caso logo acima do peito do Cruzeiro, vai ficar disponível. Então, se a Cotton quiser renovar ou uma outra empresa chegar, vai ser bem interessante, né? Para chegar um caixa bem vantajoso para o Cruzeiro, já visando essa temporada e também em 2023. A Arezzo, como não teve um avanço aí, pelo que soubemos, né, nessas últimas semanas, não deve ser, no caso, a patrocinadora da Raposa, mas quem sabe aí, pensando numa reviravolta nas negociações e tudo mais, tenho certeza que o Ronaldo vai pedir um valor bem acima da média, o que ajudaria bastante, né, o caixa do clube, porque se for fechar um contrato, por exemplo, de uma temporada, igual foi a Cotton, né, que chegou no ano passado, já pode até pedir um valor maior, porque em julho, se o Cruzeiro estiver dentro do G4, eu tenho muita certeza que a Raposa vai sim subir para a Série A, então já pegaria, no caso, até o meio da temporada de 2023, sem dúvidas poderia ser um valor bem interessante
já chegando agora em 2022. Enfim, você concorda comigo? Discorda? Quais outras empresas você acha que pode patrocinar aí essa parte que vai ficar disponível aqui do Cruzeiro? Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora, como eu havia prometido para vocês, vou deixar outras 2 sugestões de vídeos que eu trouxe ontem aqui no canal, onde eu falo sobre um percentual do Cruzeiro. Será que o Ronaldo vai vender um percentual da Raposa? Vai dar uma olhada qual seria esse percentual e os valores, e também um vídeo de ontem de manhã que eu postei para vocês, falando sobre um jogador deixando a Raposa para, no caso, assinar com o Flamengo. Vai lá dar uma olhada, tudo aqui aparecendo na tela final, junto com o nosso canal de cortes e o link da Sportbet Brasil para você fazer suas apostas, inclusive nesse jogo do Cruzeiro diante do Náutico. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!